Oi, gente! No podcast de hoje, nós vamos falar sobre o avanço do rádio e da televisão até os dias atuais. Meu nome é Yasmin. E o meu nome é Raíssa, e nós somos alunos do curso de jornalismo da FAESA. O rádio começou a ser usado como estação de telégrafo por Guglielmo Marconi, que em 1896 demonstrou o funcionamento dos aparelhos na emissão e recepção de sinais lá da Inglaterra. E ele foi responsável por apresentar o rádio para o mundo todo. O rádio é utilizado no início como entretenimento. Ele fazia leituras de poemas, leituras da Bíblia e da literatura, músicas, mas só apenas músicas eruditas. E só em 1893, o padre cineasta Roberto Lindel de Moura também colocou para funcionar um rádio. Contudo, ele não patenteou a ideia. E o invento e o rádio não foi muito bem aceito pelos religiosos da época. Em 1912, teve a primeira grande transmissão de um fato interessante no rádio, que foi o Titanic. E 7 anos mais tarde, o rádio doméstico dos Estados Unidos se tornou algo comercial e viável para todos, porque ele também estava em 50 países. Em 1922, o rádio ficou conhecido nos Estados Unidos como um veículo de comunicação em massa, que era para gerar entretenimento e notícia. Em 1930, 7 anos mais tarde, a atração dos rádios era fatos e as suítes, que é um estilo de composição musical surgida na Europa no final do século XVI. Em 1930 ainda, o rádio tinha muita credibilidade e a fatura com a publicidade crescia cada vez mais, então os profissionais das rádios eram respeitados e muito bem pagos, eles tinham salários ótimos. E aconteceu até um fato que em 1938, no Dia das Bruxas, uma rádio americana apresentou o programa A Guerra dos Mundos, que simulava a invasão de marcianos nos Estados Unidos. E o realismo era tanto, eles acreditavam tanto na rádio, que uma onda de pânico tomou conta das pessoas. A emissora teve que interromper a transmissão em um intervalo comercial e comunicar que aquilo era uma obra de ficção. Tamanha foi a confusão. Era ficção com tratamento jornalístico. Orson Welles, então, prova que uma rádio de credibilidade, MCM, nas mãos de uma pessoa de respeito e credibilidade, pode atingir e manipular em massas. Pode fazer a mentira se tornar uma verdade. Orson Welles só consegue porque utiliza uma linguagem jornalística, como por exemplo a entrevista. Ele usa fontes de informação, isso tudo para passar credibilidade. Ele mesmo como um profissional respeitado e um veículo de comunicação de credibilidade, Rádio CBS. Na Segunda Guerra, o rádio também é utilizado como uma arma de propaganda pelos países Alemanha, Itália, União Soviética e Estados Unidos. Hitler usou muito bem o rádio e por meio dele conseguiu atingir o povo alemão com sua propaganda de guerra. Manipulou o povo para ir à guerra e lutar pela nação ariana. Conseguiu passar toda a ideologia do nazismo. A rádio no Brasil começa sua história em 1922, no dia 7 de setembro, para comemorar o centenário da independência, e foi a primeira transmissão. Em 27 de abril de 1923, Roque Pinto inaugurou a primeira rádio no Brasil, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Um instrumento de educação, educar a população que está longe dos centros urbanos, palestras, literaturas, poemas e educação para a vida. Tinha como características, ela era mantida pelos sócios, e a linguagem era uma linguagem sóbria. Tinha ausência de publicidade e a programação era instrutiva, que tinha sessões de música eruditas, aula de alfabetização, história do Brasil, português, palestras, leituras de clássicos da literatura, e os problemas com a transmissão de baixa qualidade. E a programação era irregular e ficava no ar poucas horas, geralmente das 6 da tarde até as 10 da noite. E tinha um descrédito. A população culta, que era a população rica, não gostava muito de dar informação aos mais pobres. Então a primeira fase ela não deu certo. A ideia era levar educação e cultura para o povo, e via nas ondas de rádio. Porém, os aparelhos eram caros e o povo não tinha dinheiro para comprar. Então, a ideia de alfabetizar não era mais uma solução, porque não dava mais certo. Segunda fase, 1932 a 1940. O governo de Getúlio Vargas autoriza a publicidade em rádio. Ademar Cazé estreia seu programa da Rádio Philips. Cazé, avô da atriz Regina Casé, criou o primeiro jingle do rádio brasileiro.
Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Getúlio Vargas regulamenta a concessão para explorar o rádio. Adota-se o modelo americano de radiodifusão e programação. O rádio entra como instrumento para a política de integração nacional de Vargas, de 1930 a 1945. Os rádios são controlados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Emissoras se profissionalizam. Aparelhos ficam mais baratos devido a Getúlio Vargas. Esses aparelhos são distribuídos para populações mais pobres. Cresce a audiência. O programa A Hora do Brasil passou a ser transmitido em 22 de julho de 1935, tornando-se obrigatório em 1938 pelo governo de Getúlio Vargas. Em 1971, por determinação do presidente Médici, o nome Hora do Brasil mudou para Voz do Brasil. Em 1936, é fundada a Rádio Nacional, uma rádio da iniciativa privada. A terceira fase do rádio, ela é considerada a época de ouro, porque ela pega o governo de Vargas. E Vargas era a voz do governo, então a verba pública para os gastos, para profissionalizar a rádio, para fazer campanha política dele, e ele usava muito a Hora do Brasil. E para agradar o povo, tinha radionovelas, e a primeira foi Em Busca da Felicidade. A Rádio Nacional transmitia diariamente 14 rádios-novelas. E eles começam a lançar vários cantores de rádio e divulga muitos ritmos regionais, e a música brasileira tem um grande alcance para as pessoas. A Rádio Nacional mudou o jeito de fazer rádio. Ela contribui para a modernização, entretenimento e lazer do ouvinte, da população. E Vargas contribuiu diretamente para o sucesso, porque ele abre espaço para publicidade e propaganda, para popularizar o aparelho, e ele reduz os preços e coloca a qualidade nas estações de rádio. Por outro lado também, Vargas fez muito mal ao desenvolvimento do rádio. Ele levou a censura por meio do DIP, alienou e controlou o povo com política do pão e circo, passando muitas radionovelas, programas de auditório, etc. Quarta fase, de 1950 a 1965, ocorre a chegada da televisão, havendo concorrência com a rádio. Houve a migração dos profissionais da rádio para a televisão. A rádio perde publicidade, dinheiro, qualidade e ouvintes para a televisão. A quinta fase do rádio pega de 1965 ao final dos anos 2000 e ele pega o regime militar no Brasil. O governo militar, ele decreta as medidas de distribuição e coesão do país e limita o alcance das rádios. Ou seja, ele diminui as distâncias das ondas das rádios e para melhor censurar o que o povo está ouvindo. E essa medida ajudou indiretamente os donos das emissoras de rádio, porque antigamente o anunciante colocava dinheiro em só uma rádio e ela atingia vários lugares. Como diminuiu as ondas, eles tiveram que dividir o dinheiro, tiveram que colocar em várias rádios. E agora o anunciante tem que dar atenção a todas. E começa as rádios monotemáticas, que eram as rádios religiosas, as informativas, as de esporte, as de cultura. E a programação era definida por gêneros musicais. E também acontece das rádios comunitárias e as universitárias. Aí nós chegamos na sexta fase do rádio e é a fase que nós estamos vivendo. É a fase que ainda está em estudo, ela ainda está em evolução. E é a fase do início dos anos 2000. Ela está em constante estudo, constante evolução e crescendo a cada. A televisão foi o principal meio de comunicação criado no século XX. Em 1933, Vladimir Cosma fez os primeiros experimentos da TV e ficou conhecido como o pai da televisão. Em 1939, começa a transmissão regular. A pioneira foi a NBC. Começa a venda para o público dos primeiros aparelhos de TV. Em 1948, a TV entra como veículo publicitário. Ocorre a primeira utilização da TV a cabo na cidade de Oregon, nos Estados Unidos. Em 1951, a CBS foi a primeira a levar ao ar a TV a cores nos Estados Unidos. Em 2001, o segundo avião dos atentados terroristas contra as Torres Gêmeas foi visto ao vivo na televisão por milhares de telespectadores. A televisão em 1950 era um aparelho de TV muito caro e somente a elite conseguia ter a televisão. A transmissão era ruim e os aparelhos eram todos em preto e branco. E tudo era feito ao vivo, tudo no improviso e com tentativas, erros, acertos e o que tava lá dando. E o apelo pela imagem, pela publicidade. Em 18 de setembro do mesmo ano, foi inaugurada em São Paulo a TV Tupi. E ela era um sonho de Assis Chateaubriand e ele foi pioneiro na comunicação brasileira. O primeiro programa transmitido foi a TV Taba e a imagem do dia foi o primeiro telejornal do Brasil.
Em 1954, o Ibope foi fundado e foi fundamental para poder vender publicidade pela televisão também, como acontecia nas rádios. De 1959 a 1970, foi inaugurado a TV Excelsior, em São Paulo. A programação era centrada no jornalismo e era focada em séries e filmes estrangeiros. Com os conteúdos estrangeiros, a imagem melhorou a qualidade da imagem e também tivemos investimentos estrangeiros. Mas em 1970, a TV Excelsior fechou as portas depois de um incêndio. A televisão em 1960 foi a década da revolução tecnológica, muitos investimentos no Brasil, a continuação da ideia de Juscelino Kubitschek de transformar o Brasil num país industrial. Sonho que começou com Vargas em 30. Os meios de comunicação vão investir na tecnologia para melhorar equipamentos e transmissões. Em 1965, é inaugurada a TV Globo. Nasce sobre suspeita. Em plena ditadura, acontece efetivamente a concessão de canal da TV Família de Roberto Marinho e é permitida uma sociedade com um grupo de americanos de televisão chamado Time Life. Eles injetaram dinheiro, conhecimento e tecnologia de ponta na TV Globo. A sociedade, segundo a legislação brasileira, é proibida, mas mesmo assim é autorizada pelo governo militar. Em 1968, após a CPI do Congresso, o governo entende que realmente é proibido e obriga a TV Globo a se nacionalizar. Acaba a sociedade. A direção brasileira da Globo finaliza a sociedade e não paga nenhuma indenização ao grupo Time Life. A alegação era de que a sociedade não foi fincada por vontade da parte brasileira de sócios, mas por ordem da legislação brasileira. Com isso, a Globo tem muito dinheiro, tecnologia e se transforma em um império. Em 1969, no dia 1º de setembro, estreia o Jornal Nacional, da Rede Globo, marcando o início das operações em rede no Brasil. Foi o primeiro programa regular a ser transmitido em rede nacional. Todos acompanhavam o jornal ao vivo. Implementou um novo estilo de jornalismo na TV brasileira. Tempo curto, assuntos variados de todo o Brasil, visual requisitado e frio, linguagem fria e conservadora, apresentado em dupla. A televisão na década de 1970. O Brasil comemora o milagre econômico. O país tem um PIB centrado na indústria e não mais no agronegócio. Neste período, houve a forte industrialização nas áreas urbanas, principalmente capitais dos estados do Brasil, e começa o chamado êxodo rural. As pessoas deixam a zona rural e começam a migrar para a cidade em busca de empregos nas indústrias. Contudo, é uma mão de obra desqualificada. Muitos são semi-analfabetos. Com essa mão de obra vindo da zona rural, é formada uma nova classe social no país, uma classe operária com poder aquisitivo um pouco melhor. Essa classe operária começa a comprar aparelhos de TV para o entretenimento. O Brasil já tem uma elite, classe A e B, e uma classe operária assalariada, classe C, com aparelhos de TV em casa. É o início da popularização do aparelho de TV e o início da mudança nos programas de TV. O ano de 1972 é marcado como o ano de TV a cores no Brasil. Em 31 de março, acontece a primeira transmissão a cores da TV brasileira, a Festa da Uva de Caxias, no Sul, Rio Grande. Em 1973, vai ao ar pela primeira vez o programa Fantástico, da Rede Globo, mesclando informações e variedades. Fez grande sucesso, uma revista eletrônica. Em 1978, o Telecurso, produzido pela Fundação Roberto Marinho e Fundação Padre Anchieta, vai ao ar e torna-se o programa educativo de maior sucesso da TV brasileira. A década de 80 na televisão começou com a censura oficial do telejornalismo. Em 1981, o SBT transmitiu ao vivo a cerimônia de assinatura dos contratos definitivos das coesões dos novos canais. E em 1983, foi inaugurada a Rede Manchete, com equipamentos de última geração apresentando filmes e séries premiados. Com o fim do regime militar, em 1990, a gente começa um novo plano da televisão. Chega o Plano Real e vem consolidar a força da televisão no país. O povo vai ter televisão, como não acontecia em 1950, onde só a elite tinha o aparelho de TV, e em 1970, que a classe operária compra o aparelho de TV, mas só quem trabalhava nas indústrias. Então, todo mundo começa a ter acesso à televisão. Ainda com a chegada do Plano Real, diminui e estabiliza a inflação. O dinheiro brasileiro fica paralelo ao dólar americano, e isso causa a inflação
ficar mais baixa. O aquecimento da economia a partir da implantação do Plano Real provocou a mudança no perfil do telespectador da TV aberta, porque muita gente teve acesso à televisão, como foi falado anteriormente. E isso teve um efeito direto nas grandes emissoras de TV, na sua grade de programação. E tudo isso era para aproximar os novos consumidores, ter novas pessoas. E a disputa pela audiência ficou acirrada. No SBT, por exemplo, começou a transmitir telenovelas produzidas no México e programas populares de cunho humorístico, como A Praça é Nossa, o do jornalístico, que é Aqui e Agora, o programa de auditório, como Domingo Legal, e o Chaves, que era um grande entretenimento. A televisão nos anos 2000. A televisão digital entrou em operação comercial no final do ano de 2007, uma nova forma de interatividade com o telespectador. A era digital facilita a interatividade e a comunicação fica horizontal e em variadas plataformas. O atentado ao World Trade Center registra os maiores índices de audiência da TV no mundo. Programas de reality show, como o BBB, por exemplo, fazem sucesso. E assim finalizamos mais um podcast de hoje. Um beijo e até a próxima!